Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos continuar com o conteúdo do nosso teste do quarto bimestre, função quadrática. Já falamos como escrever uma função quadrática, como determinar o valor de x e o de y em uma função quadrática, gráfico de uma função quadrática. Falamos sobre a concavidade da parábola, quando ela é para cima, quando ela é para baixo. O zero da função quadrática, que é quando a gente calcula o delta, né? A fórmula de Bhaskara. E na última aula eu passei um pequeno resumo sobre esse conteúdo no caderno e deixei uma atividade para vocês. Eu vou compartilhar a tela e vou dar alguns minutinhos para quem não tenha a atividade para poder copiar. E após isso, eu vou abrir a câmera aqui novamente para que a gente possa ir fazendo juntos essas atividades do caderno, tá bom? Você vai copiar o exercício e nós vamos fazer a solução embaixo, porque eu não sei quantas linhas mais ou menos vamos utilizar em cada uma das funções para determinar tudo o que está sendo pedido na atividade. Outra observação importante. No quarto bimestre, o nosso teste será um exercício avaliativo, valendo 10 pontos na plataforma. Assim como fizemos a prova do mês passado, tá? Do bimestre passado, do terceiro bimestre. O teste vai valer de 0 a 10, matemática, conteúdo, função quadrática. Assim que a gente terminar o conteúdo, nós vamos fazer exercícios de revisão no caderno, né? Mais um, porque esse já é o primeiro. E eu vou marcar uma data com vocês vão ter uma semana aí para poder fazer esse exercício avaliativo na plataforma. Façam durante o tempo determinado, tanto matemática quanto geometria. Cada professor vai fazer uma forma de avaliação, tá? Alguns vão passar trabalho, outros trabalho, mais exercícios na plataforma. Como matemática e geometria a gente só aprende praticando, então eu vou passar apenas o exercício avaliativo. Vou combinar uma data com vocês. Provavelmente essa data é depois do feriado de 2 de novembro. Eu devo estar postando no dia 3 ou no dia 4. Vocês vão ter uma semana para poder fazer, né? Sempre fazendo no prazo determinado para não ficar enrolado, porque ainda não receberam o resultado e o boletim do terceiro bimestre, porque temos alguns alunos ainda com nota pendente. Então, eu acredito que até o dia 30 ou 31 desse mês, o final desse mês, já vai estar sendo entregue os boletins do terceiro bimestre, tá bom? Aí, assim que a gente terminar esse conteúdo função quadrática, que temos mais algumas observações ainda para falar, vou passar um outro exercício de revisão no caderno, vamos combinar uma data para que vocês possam fazer a atividade na plataforma. Quando for a aula de geometria, eu falo quais serão os conteúdos de geometria, ok? Então, vamos lá. Falei demais agora. Vou compartilhar o caderno. Quem não tem a atividade, copia agora, para a gente começar a fazer juntos, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela da atividade de hoje. Quem não tem o resumo da semana passada, mais uma vez, coloca exercício complementar, a data de hoje, dia 20. E tem aí, ó, as funções. Primeira, segunda, terceira e quarta funções. Nós temos 4 funções para a gente poder determinar. A concavidade, o zero da função, as coordenadas do vértice, a interseção do ponto do eixo Y e fazer o gráfico. Então, ó, 3 minutinhos para quem não copiou o exercício, copiar para a gente poder fazer. Deixa eu te perguntar sobre a nota do terceiro bimestre. Você está somando o quê? Você soma o teste e prova, mas soma A nota do teste foi o exercício avaliativo mais o da FTD, e a nota da prova valeu de 0 a 10 mesmo. Aí eu somei o teste mais a prova e dividi por 2. Uhum.
Tá Mas aí, bom? tipo, se alguém, por exemplo, ficar com a nota vermelha, você vai fazer o quê? Para tentar resolver, né? Para tentar aumentar, subir a nota. Se ficar de recuperação. É. Aí como é que faz? Então, no meu caso, a recuperação é a participação nas aulas, tá? Mas eu acho que não tivemos. Só ficou, na verdade, em recuperação quem deixou de fazer alguma atividade. Exemplo, quem não entregou da FTD, ou quem não fez o exercício complementar que estava na plataforma, porque quem fez tirou nota boa. Tá Ah, bom? tá, entendi. Tá bom. Francis. Vamos lá, mais 2 minutinhos aí para copiar quem não fez. Aí eu vou explicando cada item. A concavidade, como que a gente faz, o zero da função, coordenada do vértice, a interseção do eixo Y, que é 0, o valor do C. Já já nós vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar, para a gente começar a fazer. Foi? Tem alguém que não tem a atividade e não fez e não copiou o exercício ainda? Ninguém. Acho que todo mundo fez. Não ouvi. Anthony já copiou, porque semana passada ele não estava na aula, eu acho. Manda lá no grupo. Ok, vamos lá então. Vou interromper aqui para a gente voltar para a sala. Para a gente poder fazer. Ó, primeiro ele fala sobre a concavidade, né? Como que a gente vai analisar a concavidade? É referente ao valor do A. O A é quem está com x ao quadrado. Se o x ao quadrado for positivo, a concavidade é para cima. Se o x ao quadrado for negativo, a concavidade é para baixo. Não foi isso que nós falamos nas aulas anteriores? Então, nessa primeira função, f de x, né? X ao quadrado
menos 4x mais 3, a concavidade é para cima ou para baixo? Para baixo. Analisando o x ao quadrado. O x ao quadrado é positivo. Vou pegar a caneta vermelha aqui. Só um minutinho. Filho, pega a caneta vermelha ali para a mamãe, por favor. Ó, o A é igual a 1 nessa função. B é igual a menos 4. Anda, Jonathan. A é igual a 1. B é igual a menos 4. E C é igual a mais 3. Pega dentro da minha bolsa bege lá no seu quarto uma caneta vermelha, que essa aqui não está funcionando. Vamos lá de novo. Escravo nada, tem que ajudar a mãe dele. Espera aí que ele foi pegar, porque a que ele trouxe aqui acabou. Tá sentindo. Vamos lá, já separa aí para mim quem é A, B e C nessa função para a gente poder fazer as análises de tudo. A concavidade é para cima. Escreve aí para mim. A é o x ao quadrado, B é o 4x e C é o 3. Sem a letra, sem a letra. Quando a gente separa A, B e C... Deixa eu ver. Quando a gente separa A, B e C, é somente o coeficiente, somente o número. E estourou? Vê lá se tem outra. Pega outra. A é igual a 1, B igual a menos 4 e C é igual a mais 3. Vermelha. Iago colocou ali, ó, foi Iago, não fui eu não. Isso aí, ó. Isso, tá certo. A é igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a mais 3. Quando a gente separa A, B e C, não vai letra, só vai o coeficiente, que é o número. Procura as coisas de boa vontade. Aí agora vamos responder a primeira pergunta. Concavidade. Vocês vão colocar voltada para cima. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Muito obrigada. Segunda coisa que ele quer que analise nessa função. Determinar o zero da função. Para a gente determinar o zero da função, nós vamos fazer o delta. Correto? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vou botar aqui. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Faz a potência e a multiplicação para a gente determinar o valor do delta. Delta positivo faz a segunda parte. De novo, cada função que está lá no número 1, nós vamos determinar tudo isso. O primeiro pontinho pediu para falar sobre a concavidade. É voltada para cima porque o A é positivo. Segundo, o zero da função, nós temos que fazer a fórmula de Bhaskara. Vai fazendo aí. Vai ficar mais 16 menos 12. O delta é igual a mais 4. Vamos fazer a segunda parte, que corresponde a menos o B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Vamos fazer para mais e para menos. Dois minutinhos aí para terminar, para a gente achar o zero da função. Fez a primeira parte do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você vai fazer a segunda parte.
menos o B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Aí você faz para mais e para menos para a gente determinar o zero da função. Toda vez que eu pedir o zero da função quadrática, 3 e 1, sim. Isso aí, Iago. Jonathan, pega o link paper aqui para mim, filho, por favor. Eu esqueci que a gente ia usar caderno, não peguei o estojo. Pega ali o link paper ali para mim. Link paper. Esse com a tampinha vermelha aí dentro do seu pote. Estou explorando ele hoje. Aí, olha só. Vamos lá. Sinto pena do mano. Pena. Pena nada, gente. Tá fazendo nada. Foi? Todo mundo já achou o zero da função? Cuidado com a regrinha do sinal aí. Não é para ficar de ouvinte não, hein, Rian? É para fazer, hein? Deixa só o link PP secar aqui, que eu botei um negocinho errado. Daqui a pouco eu já mostro qual foi o zero da função. Na letra C está perguntando o quê? Na letra A foi a concavidade. Na letra B, o zero da função. Na letra C, as coordenadas do vértice. XV e YV, não foi? O XV Sim. é menos B sobre 2A. Que eu já coloquei a fórmula no resumo para vocês. Então, vai ficar menos o B sobre 2 vezes A. Então, vai ficar mais 8 dividido para 2, 4. E o YV, a gente pega a função, no lugar do X, a gente coloca 4. Já vou mostrar para vocês, espera aí. Você pode repetir a resposta, por favor? É porque Eu vou mostrar, espera aí. A resposta do primeiro ficou 1 e 3. Esse link paper é horrível. Não dá para ver um aqui. Vê se está dando para ver. Ó. Segundo pontinho, nós fizemos o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 4, né? Aí nós fizemos menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes A. Então, aqui ficou 4 mais 2, 6, dividido para 2, 3. E embaixo, 4 menos 2, 2, dividido para 2, 1. Então, o zero da função zero, vou botar aqui, tá? Os zeros da função, quando o y é zero, né? 3,0 e 1,0. Botar o R de resposta aqui. Essa parte do XV é embaixo, tá? Porque ficou muito perto da outra. Zero da função 3,0 e 1,0 também. Agora nós estamos fazendo as coordenadas do vértice XV e YV, correto? XV, nós colocamos na fórmula no caderno, que é menos o B sobre 2 vezes A. Então, ficou 8 dividido para 2, o X é 4. E o YV, aonde tem X na função, lá em cima, aonde tem X, nós vamos colocar 4 para determinar o valor do Y. 2 minutinhos aí para copiar e fazer o YV. Tudo isso é conteúdo do teste, tá?
Iago falou 3. Vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, 16 menos 16 mais 3. 0 mais 3, o YV é igual a 3. Então, vou botar a resposta aqui embaixo. As coordenadas do meu vértice, x, vírgula y, 4,3. Essa resposta aqui, gente, é do de cima, tá? E aqui está o XV e o YV, e a resposta dos dois. Sempre o X, vírgula, o Y. 2 minutinhos para copiar. Foi? Todo mundo já copiou? Um minutinho aí para terminar. Então, olha só. Terceira coisa que está perguntando. Interseção com o eixo X. Bem, o par ordenado que representa a interseção com o eixo X é sempre 0, o C. 0, o valor do C. O C ali não é mais 3? Então, 0,3. Esse é o ponto de interseção com o eixo Y. 0,3, não precisa de cálculo, tá? É sempre 0, o valor do C. Nessa função, o C é igual a mais 3. Então, é só colocar o par ordenado aí. Aí, agora, ele quer que esboce o gráfico. Para a gente fazer o gráfico, nós temos que fazer a tabela. Então, vamos aqui criar essa tabela. Lembra que eu falei que na função quadrática, quando a gente faz a tabelinha, a gente precisa do XV e do YV? São 2 valores maiores do que o X e 2 valores menores do que o X. Já vou explicar para quem esqueceu. A coordenada do vértice ficou 4,3. 4,3. Então, para fazer o gráfico, nós temos que fazer a tabela. São sempre 5 valores para X e 5 valores para Y. Aqui no meio, a gente coloca as coordenadas do vértice, que foi 4,3. Aí, o valor de X vai ser 2 valores maior do que esse e 2 valores menor. Então, nós vamos ter aqui 2, 3, 5 e 6. Esses são os valores de X. Para a gente montar a tabela da função quadrática, primeiro... Francis, não dá para ver, não. E agora? Dá. Para a gente montar a tabela da função quadrática, primeiro nós vamos verificar as coordenadas do vértice. 4,3. Aí nós vamos colocar 2 valores menores do que 4 e 2 valores maior do que 4, para a gente poder substituir na função e determinar os valores de Y.
Então, eu vou fazer o primeiro e vou dar um tempinho para que vocês possam fazer o restante. Primeiro cálculo é quando x é igual a 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Então, vai ficar 4 menos 8 mais 3. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, vou botar aqui, quando x é igual a 2, o meu y é igual a menos 1. Agora, você vai substituir lá na função, para quem esqueceu qual é a função que nós estamos fazendo, vou colocar aqui em cima, tá? X ao quadrado menos 4 vezes x mais 3. Vamos lá. Agora você vai substituir o x aqui por 3. Depois você vai substituir por 5. Depois você vai substituir por 6. Ok? 5 minutinhos aí para poder fazer. Cuidado com a regrinha de sinal, tá? A função está aqui em cima. Você vai substituir o x por 3 e resolver. Depois por 5, depois por 6. Não vi aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Aguarda um pouquinho que eu já vejo, tá, Iago? Deixa o pessoal fazer aí. Pode falar o resultado que deu da conta de Iago? Ele já botou ali, pode falar? Oi? Pode falar o que Iago escreveu? Porque eu não sei se você conseguiu ler. Não ouvi. Iago já fez, ele. Ah, tá. Não, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Mesmo que ele tivesse feito, você tem que fazer o seu, para saber se você vai conseguir chegar nesse resultado, tá bom? Tô aguardando, tem tempo ainda, tem 4 minutos. Três minutinhos. Francis, Hum. é,
Me diz um negócio. Essa conta do lado você já tinha resolvido? Sim, eu já resolvi. Eu substituí o x por 2, aí fui fazendo até chegar ao resultado menos 1. Agora você vai substituir o x por 3. Depois por 5, depois por 6. Então eu fiz à toa essa conta. Vamos lá. Vou corrigir por conta do tempo, tá? Então, ó, substituindo por 3, nós vamos ter 3 ao quadrado menos 4 vezes 3, mais o 3 que já estava ali. Então, 9 menos 12 mais 3. Vai ficar menos 3 mais 3, 0. Agora, vamos fazer para 5. 5 ao quadrado menos 4 vezes 5, mais 3. 25 menos 20 mais 3 é igual a 8. Agora, para 6, 6 ao quadrado menos 4 vezes 6 mais 3. 36 menos 24 mais 3 dá 15. Deixa eu ver agora aqui a resposta de Iago. Isso, Iago, 0, 8 e 15. A primeira, você tinha errado o menos 9, né? Tá, vou colocar aqui para que vocês possam ver como que vai ficar a nossa tabelinha. Vamos lá, copia a tabelinha, 2 minutinhos para copiar, porque nós vamos desenhar o gráfico, né? Nós vamos ligar esses pontos aqui no gráfico. Lembrando que quando a gente ligar esses pontos, vai ficar uma parábola voltada para cima. Nós temos ainda mais 3 funções para fazer isso tudo que nós fizemos na primeira, que nós faremos amanhã em aula, que nós temos 2 aulas para isso. Vamos lá, mais um minutinho aí para poder copiar. Copia com cálculo, não copia só a tabela. Para quando você estudar, lembrar de onde que saiu cada resultado. Vira a tabela. Tá vendo aí? Deu, assim. Tem mais coisa? Tem o gráfico.
Bem, vou fazer aqui o gráfico. A vertical representa o Y. Como não temos números negativos, né? Não precisa fazer. E a horizontal representa o X. Então, os valores de X vai de 1 a 6, né? Já vou mostrar para vocês. Estou colocando aqui primeiro. O de menos aqui eu vou colocar pouca coisa, porque nós não vamos utilizar números negativos, tá? Não tivemos números negativos nesse resultado. Aí agora aqui em cima, vai de 1 até o 15, né? Porque o último resultado do Y é igual a 15. Já vou botar lá em cima o 15 aqui, para não perdermos tempo. Ó. O gráfico, né? X na horizontal, não ficou perfeito porque eu não fiz com régua. E Y na vertical. Nós vamos ligar os pontos que encontramos na tabela. O primeiro ponto vai de 2 do X a menos 1 do Y. Depois nós temos 3 e 0. Depois nós temos 4 e 3. Depois nós temos 5 com 8. E 6 com 15. Só um minutinho que eu estou terminando aqui. Vou mostrar para vocês. Não ficou uma parábola perfeita, né? Quem já terminou de copiar, ótimo. Muito obrigado pela atenção e participação. Amanhã a gente continua fazendo o restante da atividade do caderno. Quem não tem o resumo, pegue com alguém, por favor. Tchau, Francis. Tchau. Tchau, Francis. Tchau, beijinhos. Vou finalizar aqui, tá?